Pessoal, vamos lá, mais um conteúdo aí do curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, a disciplina gestão ambiental no agronegócio, agora sobre a gestão ambiental nas cadeias produtivas vegetais. Anteriormente falamos das cadeias produtivas animais e agora das cadeias produtivas vegetais. Então, para a gente fazer a gestão, a gente precisa usar desse processo que é a avaliação de impacto ambiental para poder entender aí tanto um contexto nos aspectos sociais, econômicos e agroecológicos envolvidos na produção vegetal. Então isso é algo que precisa ser documentado, aplicar as resoluções de forma cuidadosa, e identificando aí os possíveis impactos positivos e negativos na execução desse projeto de gestão ambiental que antecede aí a avaliação de impacto ambiental. Então, as vantagens da gestão ambiental antecipada, como eu já comentei no último slide, é você fazer isso de forma antecipada, aplicar um projeto de gestão ambiental que permite aí acompanhar um processo de monitoramento e avaliação parcial contínua. Você já tem uma ideia aí do que acontece no contexto da propriedade rural. Através disso, torna possível aí uma correção de eventuais desvios durante o período que foi delimitado para fazer a avaliação de impacto ambiental, principalmente nas áreas focadas onde há maior probabilidade de ocorrência de impactos. E ao final disso, após ser executado, uma avaliação completa, evitando aí custos e morosidade na avaliação estática no tempo e no espaço. Então, fazer uma avaliação final de tudo que foi implantado, executado, e mais para frente até a gente vai falar aí na questão do monitoramento ambiental. Tá, então, falando aí no conhecimento, que a gente tem que ter, pensando aí na legislação, logicamente o Código Florestal, porque é ele que vai, de certa forma, ter o conhecimento das áreas que são destinadas para a produção vegetal, então, e baseado aí também nos tipos de florestas que são utilizadas para a produção vegetal. Então, o Código Florestal, o novo Código Florestal brasileiro, o Código das Águas, então aquela coisa de com relação, logicamente, que a gente precisa de água para produção, mas também fazer o seu monitoramento e utilizar essa água atendendo às exigências legais, de acordo com controle de vazão, isso através de projetos de outorga. A legislação de agrotóxicos, então, além do uso e aplicação, o armazenamento das embalagens, e o descarte dos resíduos das embalagens também, tem que seguir uma legislação com relação também ao reuso das embalagens, evitando problemas de contaminação e passivos ambientais. E o Códex Alimentar, que no caso os limites impostos pelo Códex Alimentar Nacional e Internacional quanto aos limites máximos de resíduos que devem ser atendidos. Tá? De uma forma geral, aí, algumas das principais legislações. Tá? Baseado nisso, a gente tem que entender também que existem processos de poluição que podem ser considerados como pontual, onde ocorre, por exemplo, a aplicação de forma correta ou acidental em um determinado ponto. Então, nesse caso aí, deve haver uma intervenção humana na parte de controle e contaminação. Então, aquele problema pontual, você foi lá, usou uma dose exagerada, um produto que em decorrência de um acidente, foi um caminhão que caiu com os produtos, então, dependendo da situação, pode haver aí uma intervenção humana. Agora, quando não é pontual, ou seja, espalhada, por exemplo, caiu dentro de um rio ali, então, aí
quando ocorre, são aplicados de forma, sendo que os espécies na área de produção, nesse caso, a atenuação natural geralmente suficiente para eliminar os resíduos, ou seja, né, ocorre quando os agroquímicos são aplicados de forma planejada e recomendada, né, sendo dispersos nas áreas de produção. Né? Nesse caso aí é aquela questão da, se for feito de forma planejada, o resíduo é o que é previsto, né? Então é geralmente suficiente para a eliminação dos resíduos de acordo com o tempo, né? De acordo, não impactando tanto assim solo e até os resíduos serem destinados para os cursos d'água. E o conhecimento dos produtos, né? Por exemplo, é fundamental para prever seu deslocamento ou concentração e o tempo para seu desaparecimento no ecossistema. Ou seja, você conhecer dos princípios ativos dos produtos e quais são os seus impactos caso ocorra algum excesso, e até mesmo entender quanto tempo isso aí levará para se desaparecer do ecossistema, tanto numa aplicação pontual como numa poluição não pontual como numa poluição pontual. Então a gente saber dos princípios ativos dos produtos também. Né? Na remediação da contaminação, então no caso, né, que a gente já comentou, a atenuação natural é de forma difusa, a atenuação natural é geralmente o método de remediação mais adequado. Né? Quando a mitigação controlada, nos casos de contaminação pontual, onde as condições não foram planejadas, é necessária intervenção humana por meio de medidas de mitigação e controle. Né? A questão dos conhecimentos das rotas é fundamental para a escolha do método de remediação mais eficaz. Né? Então, conhecer dos produtos para ver qual é a melhor forma de você remediar a contaminação. Tá, então, baseado na produção vegetal, a gente sempre tem que buscar aí as boas práticas agrícolas, né, o BPA, né, levando modelos de rotação de culturas, o MIP, né, que é o manejo integrado de pragas, e o que a rotação de cultura diz, que é para, no caso, você entrar com culturas, né, diferentes, né, pensando aí na manutenção do solo, no controle de pragas e doenças. O MIP, né, preconizando principalmente a avaliação do dano econômico, quais são as pragas que estão realmente trazendo algum dano à lavoura, né, e aí de certa forma usar até predadores naturais, né, iscas, né, e reduzindo o uso de defensivos agrícolas, de inseticidas. Né, não é aquela coisa de chegar e sair aplicando um produto para matar tudo, e sim, de certa forma, aplicar técnicas diferentes, reduzindo os impactos. A adubação orgânica, né, melhorando a fertilidade do solo, diminuindo a adubação química, né, diminuindo essa dependência, e a manutenção das faixas de proteção entre a área agrícola e corpos d'água, prevenindo a contaminação. Então, aquelas bordas, né, zonas de proteção aí, evitando que esses produtos venham a prejudicar as áreas de proteção agrícola e os corpos d'água. Né? Então, quando a gente adota, isso aqui a gente já conversou em uma aula anterior, quando a gente adota a certificação ambiental, de certa forma ela já traz isso, porque ela já segue padrões, né? Comparando diferentes situações, né? E leva a propriedade ali a um âmbito do mercado externo, né? Aquilo que a gente comentou que é a vantagem de uma certificação ambiental de você participar ali do mercado internacional na exportação de algum produto. Né? Então, baseado nisso, vocês possuem requisitos. Então, o que eu quero trazer com a certificação ambiental? Que se você tem uma certificação ambiental, você atende aí a padrões de qualidade de água, resíduos de agrotóxicos e outras exigências legais. Né? Então, você já adotar um procedimento de certificação ambiental, você vai estar enquadrado aí nas leis, né? E nas boas práticas agrícolas. Vai estar enquadrado também no sistema de monitoramento contínuo. Isso também a gente se refere quando a gente fala em licenciamento
ambiental, onde a gente tem que fazer um monitoramento da propriedade, né, baseado nas execuções que devem ser realizadas. E a partir do momento que você tem essa certificação, você entra num cenário podendo competir com outras empresas, outros empreendimentos rurais, principalmente, né, em mercados cada vez mais exigentes em relação à produção sustentável. Né? Então isso aqui a gente já comentou e aí traz aí a, aquela necessidade de a gente comentar isso de novo, porque a certificação ambiental é interessante porque além dela te inserir num cenário onde você possa competir com outras empresas, para você ter certificação, você tem que ter tem que estar enquadrado nesses padrões que a gente já comentou anteriormente. Né? Então, a gente tem que estar sempre com cuidado aí com relação às leis, né? Evitando aí problemas futuros, estar em conformidade com os procedimentos legais, tanto na produção vegetal como na parte comercial, evitando multas e até sanções, né? E dentro de um planejamento, né, envolvendo a curto, médio e longo prazo, né, está prevista aí as exigências legais no modo de garantir a sustentabilidade do sistema, né, principalmente aí quando a gente fala a longo prazo. Né, então tem que estar atualizado, né, ligado aí nas leis, na parte de comercialização, de produção, na parte de licenciamento ambiental, legislação ambiental, o que a gente que se refere no que está sendo atualizado, o que está sendo mudado dentro desse arcabouço jurídico aí. Tá, então, ó, a questão da gestão ambiental na análise de riscos da atividade agrícola, né? Então, são adoção de ações aí a curto, médio e longo prazo que visam a sustentabilidade, né, social, econômica e ambiental, monitorando e avaliando permanentemente. Então, é um processo contínuo, onde você adota ações, né, ações sustentáveis, né, sustentáveis socialmente, economicamente e ambientalmente, onde haja um monitoramento e também um processo de avaliação permanente. Então, para isso, pessoal, a gente precisa de quê? Conhecer a área, delimitação dessa área de estudo. Então, essa área de estudo pode ser uma propriedade, pode ser uma região, pode ser uma microbacia. E aí a gente utilizar de recursos que a gente já até comentou, né, em aulas anteriores, como mapas, imagens de satélite, plantas planaltimétricas, o próprio georreferenciamento da propriedade rural, nos auxiliando aí na delimitação da área de estudo, né? Seja ela de uma forma direta ou indireta, mas usando esses recursos aí para a delimitação da área. Né? Baseado nessa delimitação, logicamente, adotar os requisitos legais, que a gente já comentou, então, com relação à quantidade, os limites de agrotóxicos, higiene, saúde e segurança do trabalho, as boas práticas, né, buscando aí conservação do solo, água, manutenção dos equipamentos e o monitoramento, né, ambiental, né, e a criação aí ao mesmo tempo de um banco de dados local. O que é interessante quando a gente adota uma gestão é porque você vai adquirindo informações da propriedade, né? E isso a médio e longo prazo você vai ter uma grande quantidade de informações que vai contribuir com o seu processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, nesse banco de dados lá, você vai ter as análises de solo, vai ter os seus dados de chuva que você vai estar podendo analisar, confrontar com outras informações e aí trazer novas informações aí para a gestão da propriedade rural, ou de uma região, ou de uma microbacia, como é o caso. Né? Então, baseado nisso, a gente faz a compilação dessas informações. A partir do momento que você tem esse banco de dados, você faz aí uma compilação das informações, né? Não são todas as informações, você compila ali, né? Faz o levantamento dos riscos ambientais, faz ali uma previsão, descreve ações para reparar os problemas ambientais, né? E faz um acompanhamento periódico aí, né? Planejado versus executado, ou seja, aquilo que está planejado em relação ao que está sendo executado está
realmente seguindo o projeto, né? Então, isso até é lei que você faça isso num processo de licenciamento ambiental. Né? Então, a avaliação do impacto ambiental, da UAIA, né, na produção vegetal, você confronta o planejado e o executado avaliando o sucesso e insucessos, né? O que foi alcançado e o que não foi. Analisa aí o cumprimento de metas de conservação ambiental, né? E isso vai permitir aí você negociar, né, negociar o ideal dentro da legislação, né? Então, vai te dar ali a possibilidade de uma adaptação, né, dependendo da quantidade de impactos, sejam quantitativos e qualitativos, dentro do âmbito da propriedade rural ou de uma região ao qual está executando esse projeto. Tá? Então, o monitoramento ambiental, pessoal, é baseado num planejamento, então já tem que ter sido estabelecido esse plano anteriormente, logicamente que baseado num diagnóstico realizado anteriormente, né? Você vai criar aí um banco de dados com informações úteis, como eu já comentei, referentes à água, solo, chuva, precipitação, né? Chuva, precipitação, que é a mesma coisa, né? Dados de manejo, conservação do solo, e vai avaliar aquilo que está sendo executado, né, dentro do sistema de avaliação de impactos. Tá? E você vai, de certa forma, monitorar e registrar isso. Né? Então, sempre levando em consideração a questão dos requisitos legais, com relação à segurança do trabalhador, né? Então, existem normativas, né, com relação à NR31, que é a utilização de agrotóxicos, utilização de EPIs, né? Então, existem legislações que devem ser seguidas, né? Quando a gente fala em produção vegetal, a gente fala, logicamente, de utilização de defensivos agrícolas por conta do combate a pragas e doenças, né? E daninhas. Então, os trabalhadores que são responsáveis por esse combate com a utilização de produtos, eles devem seguir normas de prevenção de acidentes, de contágio, né? Com esses produtos. E com relação a isso também, o controle da qualidade da água para irrigação e pulverização, né? Então, a água que é utilizada para irrigar, essa água tem que ter uma origem e de onde vem essa água, né? Tem que ter ali um licenciamento, uma outorga para a utilização dessa água. E com relação às características da água utilizada para pulverização, existem normas aí que falam com relação à qualidade da água para pulverização também. Né? Então, logicamente, repetindo, né? Pensando logicamente que o desenvolvimento dessa produção vegetal tem que ser num âmbito onde a gente preconiza aí a conservação do solo e da água, né? O uso correto desses agroquímicos e, claro, né? Se eu tenho lá uma empresa, vários funcionários que vão trabalhar na parte de pulverização de defensivos agrícolas, esses funcionários têm que estar devidamente capacitados sobre como usar esses produtos, fazer a mistura de calda, a utilização do EPI, com relação ao descarte das embalagens e com relação até mesmo ao procedimento de mistura de calda. Né? Tem que ter todo esse conhecimento aí, não tem como fugir disso. Né? Então, pessoal, baseado nisso, né? Então, a gente tem aqui que cada plano de gestão, pensando na avaliação do impacto ambiental na produção vegetal, ele será único, né? Então, adaptado às condições do ambiente. Né? Logicamente que ao longo do tempo, se a gente está falando de plano de gestão, a gente está falando de coisa a longo prazo. Nós vamos adquirir aí um banco de dados valioso, né? E isso vai se tornar um importante instrumento que irá fornecer informações úteis do solo, da água, da fertilidade do solo, de conservação do solo. E isso com certeza vai agregar valor aí
né, pensando na comodidade ambiental e do sistema produtivo. Então, você imagina aí uma propriedade que já faz uma gestão ambiental a longo prazo, as informações que ela já tem com relação à estrutura do solo, a produtividade que ela já obtém, né? E levando em consideração aí a sustentabilidade, onde ela conserva água, conserva solo, usa de práticas sustentáveis. Então isso aí vai agregar valor com certeza à produtividade, né? E até mesmo um valor comercial aí pensando na comercialização das áreas, né? Então esses são os benefícios, né? Maior equilíbrio entre a produção e o meio ambiente, a conservação dos recursos e a agregação de valor aí ao sistema produtivo, ou seja, maiores produtividades, pensando em qualidade também de produto, né? Qualidade de solo, que é a nossa riqueza para a produção agrícola, é o solo, né? Logicamente que nós temos outros parâmetros que devem ser levados em consideração, mas o solo é onde a gente vai ali produzir, né? Onde há a sustentação das plantas, é de onde vai extrair os nutrientes para poder ter uma condição ótima para a produção, né? Para alcançar excelentes produtividades. Então não adianta nada, né? Você está querendo ali só ter produtividade alta, mas aí você deixa de lado a questão da conservação dos recursos e acaba havendo um desequilíbrio aí, de certa forma, entre o meio ambiente e a sua produção, né? Pode ser que não veja isso de forma inicial, mas ao longo do tempo você vai ter esse prejuízo aí com certeza. É isso aí, pessoal. Até a próxima.